Este projeto foi contemplado no edital de chamamento público Aldir Blanc de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Oi galera, hoje eu vou ensinar vocês todo o processo criativo e o cronograma da execução da arte para tentar incentivar vocês a fazer isso em casa, porque não é difícil, cara, é super de boa. É só vocês não terem medo, é só vocês não acharem que não conseguem e fazer, né? Como criar a sua arte? A ideia, então, assim, para tu criar uma arte, tu tem que pelo menos olhar para algo e pensar, cara, eu vou me inspirar nisso, eu acho que daria uma boa tela, daria uma boa figura. A ideia é tu se inspirar, procurar referências, tá? Vou contar um pouco sobre como eu criei aqui a arte. Por exemplo, nesse caso, para a pintura dos 67 anos de São Miguel, eu busquei os principais pontos turísticos de São Miguel, que são a igreja matriz e o Homem de Ferro. Eu quis então trazer a questão de um dos pioneiros de São Miguel do Oeste, que o Paulo de Siqueira resolveu eternizar fazendo sua figura em ferro, que acreditou que ia se formar um grande município aqui. Então, eu quis trazer esse pioneiro em primeiro plano, junto com os coqueirinhos atrás, que aqui na praça tem uma vegetação lindíssima. Eu sempre me encanto toda vez que eu venho. E só caminhar por aqui, ver as árvores, ver os coqueiros, traz uma paz. Então isso já é uma forma de inspiração. E a igreja matriz, que é uma igreja que tem uma arquitetura incrível, os seus formatos, os vidrilhos, que, vocês já entraram dentro dessa igreja? É muito lindo, gente. Ela tem uma arquitetura lindíssima. Então, essa pra mim foram as inspirações que eu fiz para criar essa arte. E você busque as suas inspirações, seja num filme, seja num momento com a sua família. Em qualquer momento da sua vida, tu pode buscar inspirações. Dos materiais, então, para tu utilizar, tu tem que ver o que tu vai se sentir confortável. Por exemplo, assim, tu pode desenhar com teus pincéis e tinta, tu pode desenhar com lápis, tu pode desenhar com carvão, tu pode desenhar com café. O que você se sentir confortável para começar a formar essa ideia da tua arte, tá? Então, assim, no início, quando eu comecei a fazer essas artes, eu utilizava papel, lápis de cor e tudo mais. Mas eu acabei descobrindo um aplicativo no celular, que o nome dele é Autodesk Sketchbook. Ele me faz otimizar muito tempo de trabalho. Ele tem todas as cores que tu quiser, ele tem vários pincéis. Então, pra mim, eu gosto de criar ali. Às vezes você pode criar alguma coisa no papel e depois passar para o programa, ou quiser descobrir algum programa, o que você se sentir melhor. A paleta de cores, depois que tu vai usar, geralmente eu testo sempre nesses aplicativos ou mesmo com lápis de cor, aquarela, giz pastel, o que você se achar que tu vai gostar do traço, tá? Ou para ter uma ideia de cores. Então, usa o que tu se sentir melhor, tá? Pega esses materiais e brinca. Não acho que é o primeiro traço que tu vai fazer, que o primeiro rascunho vai te deixar satisfeito, tá? Provavelmente tu vai ter que fazer vários rascunhos para tu entender o traço que tu quer trazer, para tu poder ver qual é o teu estilo de desenho também. Geralmente, tu vai se inspirar em algum traço que tu vê na internet, mas não faça igual. Se inspira, traz a tua essência.
cores que eu escolhi aqui foram tons mais frios, porque assim, eu quis trazer tudo a essência aqui da praça. Então assim, ela é toda já verde, o céu contrasta muito, o céu azul. Então eu não quis trazer nada que chamasse atenção, mas que sim se complementasse com ela, tá? Então eu trouxe as cores azul, bem azul do céu, branco, verde, preto, o preto e acinzentado, né? Para trazer as cores do Homem de Ferro. Se você quiser trazer coisas mais coloridas na tua arte, tu pode se basear no círculo cromático. O círculo cromático são todas as corzinhas aqui, elas se dividem nas cores frias, tons frios e tons quentes, em todas as tonalidades. E tu pode, por exemplo, pegar as cores complementares, que são as opostas do círculo cromático. Tu pode pegar a tríade de cores, que é um triângulo no círculo cromático, tá? A complementar, a tríade, tem a quadrangular também, que são as 4 cores assim no círculo cromático. Todas essas cores que tu pegar, elas vão estar todas harmônicas. Então tu não precisa se preocupar em fazer uma arte, por exemplo, se eu estar usando todas essas cores, elas vão conversar entre si, tá? Então tu não precisa se preocupar que vai estar uma cor mais chamativa do que outra, enfim. Elas se conversam entre si e harmonizam. Tu vai querer essa arte temporária ou tu vai querer essa arte fixa para muito tempo? Ali vai definir, por exemplo, assim, nos materiais. Se tu vai querer fazer essa arte para que ela fique muito tempo, que tu passe um pano, por exemplo, que tu passe o dedo e ela não saia, tu vai usar tinta acrílica, no caso a base de água, tá? Que são as tintas que a gente encontra nas lojas, enfim, para pintura mesmo de casa, tá? Para materiais de construção, essas afins. Se você quer uma pintura temporária, tu tem a opção de estar usando giz, dependendo da cor da parede. Se ela for uma cor escura, tu pode usar giz. Você pode usar giz líquido ou até mesmo a posca, que tem vários... A posca são canetões que tem de várias cores, vários formatos de pontas. A posca só se torna fixa se depois tu passar um verniz nela, tá? Ela pega em todas as superfícies. Para você saber os materiais que tu vai usar, tu precisa ver a superfície. Por exemplo, assim, a minha parede de casa, ela é de material, enfim, feita de cimento, bonitinho, lisinho. Então, assim, questão de tipos de paredes. As paredes, tem parede de madeira, aí tu vai ter que comprar tinta específica para madeira. Se você quiser, ela fixa, tá? Todas essas canetas giz, é tudo coisa que tu passa. Se tu quiser ir com pano lá e tirar, tu pode. Pano úmido, boa. Paredes de gesso. O gesso, ele cru, eu não consigo passar. Eu posso passar uma tinta, eu posso pintar. Mas depois de um tempo, se eu quiser tirar, eu vou conseguir, porque eu não passei nenhum selante, nenhum primer antes para fazer com que a tinta se una à parede, tá? A textura é muito lisa. Em locais que a textura é extremamente lisa, que parece como se fosse uma textura esmalte, por exemplo, maçaneta de porta, plásticos e afins, geralmente é legal tu passar um primer antes, se tu não quer que essa tinta saia ou, né, saia com o tempo. Em paredes de cimento com bastante, aquele que tu bate o cimento, sabe, ele fica todo craqueladinho, eu indico já nem usar canetão, essas coisas, porque tu só vai estragar a ponta do canetão. Então já pega e usa tinta, mas vai ser mais complicado, porque a superfície não é lisa, tá? Então é legal que tu nem faça desenhos muito pequenos, porque como a superfície ela é toda irregular, desenhos muito pequenos não vão ficar visivelmente nítidos.
projeto para a parede. Geralmente, eu tiro uma foto da parede e eu ou desenho em cima dessa foto nessa proporção, ou eu trago para o aplicativo que eu estou usando aqui, no caso o Autodesk, e coloco o desenho em cima, porque aí eu consigo ter ideia de proporção do desenho que eu estou fazendo. Então assim, eu, por exemplo, consigo me basear nas tomadas, nas irregularidades da parede, em um detalhe da parede. Eu me baseio nisso para desenhar, tá? Não é fácil, sei que não é, porque eu desenho já faz tempo. Mas uma dica para você que quer desenhar em grande escala e que se torna uma forma fácil, é você imprimir a sua imagem pequena, fazer quadrados ou linhas, dividir ela em quadrantes e trazer esses quadrantes numa proporção maior, mas na mesma quantidade, tá? Nessa parede que tu vai fazer. Então faz as linhazinhas na tua imagem pequena e faz as mesmas linhas em proporção grande na parede. A partir disso tu vai olhar no quadradinho 1, tu vai ter que fazer tais objetos, entende? Então nessa questão tu vai conseguir se achar mais no teu desenho, na imagem que tu tá fazendo. Claro que é um processo criativo teu. Se tu quiser se botar sem linha nenhuma, vai na fé. Vai primeiro com lápis, que qualquer coisa tu pode apagar. Errar é normal, então é sempre questão da gente evoluir mais cada vez que a gente erra, tá? Então assim, não se preocupem se a primeira arte não sair como vocês gostariam. Mas é que ela vai servir de parâmetro para as próximas vocês não cometerem mais esses erros, entende? É tudo uma questão de construção contigo mesmo, entendeu? E é isso, não adianta achar que tu não consegue porque tu não tentou, tá? Isso aí. Depois que tu começou a esboçar a tua arte, definiu qual é a tua arte, escolheu os teus materiais, escolheu a parede, tu vai esboçar lá, mais ou menos como eu te ajudei, assim, te falei. E após isso tu vai pensar se a tua arte vão ser só linhas, se a tua arte vai ter um plano de fundo colorido depois para vir algo formato principal. Eu sempre penso assim, claro que tu vai criar o teu cronograma, mas eu sempre penso, primeiro eu venho com os traços de perspectiva mais a fundo, para depois vir com os esboços que estão em primeiro plano, tá? A minha arte é só de linhas. Tu quer começar primeiro com os detalhes do meio para depois trazer os detalhes das bordas? Isso é tu que vai definir o que tu vai se sentir confortável, tá? Eu geralmente faço primeiro o fundo. Por exemplo, tem montanhas lá no fundo para depois trazer uma árvore e o barquinho. Eu faço lá no fundo primeiro as montanhas, entende? Mas é tudo questão do teu entendimento com a tua arte, tá? Tu que vai... Eu posso estar te falando isso, mas depois tu vai dizer, não, eu prefiro fazer primeiro o que tá na frente, depois o que tá atrás. Então, é uma dica só, tá? Você vai se entender com a tua arte, beleza? Luz e sombra. Assim como tu pode criar uma arte com a luz e sombra, tu pode criar uma arte com uma pintura chapada ou só com linhas. Geralmente, vocês devem lembrar, lá na quinta série, sétima série, quando tu faz os teus trabalhos de arte, a professora explica, coloca um lado de luz e um lado onde não vai luz e tu cria um objeto ali. O lado que vai pegar a luz, tu vai deixar mais claro. O lado que não vai pegar a luz, tu vai fazer a sombra. Eu uso isso na maioria das coisas, sabe? Nas artes que eu faço. Por exemplo, assim, no Homem de Ferro, ele é preto. Porém, quando bate a luz, aonde bate a luz, ele fica o traço branco. Eu escolhi usar uma cor intermediária, que seria o cinza, o grafite. As sombras eu fiz em preto e o contorno também eu trouxe o preto, né? Que vai ser a parte escura, aonde não vai bater luz. E a parte onde bate luz eu sempre trouxe o branco. Eu trouxe um traço mais robusto, um traço mais firme. Daria para ter usado várias técnicas nele, sabe? Sempre quando eu acabo uma arte, eu gosto de pôr luz nela. Eu acabei trazendo isso para minha essência. Eu sempre pego o branco no final de toda a arte e eu jogo o branco em pontos de luz
mas só uns relances para trazer um efeito de luz na minha arte, tá? Então, assim, isso é uma coisa minha. Você pode criar o seu efeito, a sua textura você pode criar. Geralmente eu gosto de aproveitar as texturas das paredes. Se tem uma textura mais lisa, eu uso o pincel mais deitadinho para fazer uma textura específica. Ou eu posso fazer pontilhados com esse mesmo pincel, criando uma textura diferente. Então a ideia não é sempre tu fazer ele sempre pincelando normal, digamos chapado que diz. Mas é tu criar o teu estilo de pintura. Ou tu vai usar o pincel, ou tu vai usar uma caneta fazendo pontilhismo. Então é uma coisa que tu vai ter que deixar fluir. Tu vai dizer, olha, eu gostei desse efeito, eu vou tentar fazer o mais próximo que eu acho que eu vou conseguir possível, sabe? É uma coisa de você isso. Você só tem que pensar que tu tá inspirada, que tu vai conseguir e se jogar. Então agora eu vou responder 2 perguntas que me fizeram pelo Instagram, mas se vocês tiverem mais dúvidas específicas após esses vídeos, por favor me mandem uma mensagem, me encontrem nas redes sociais e podem me pedir que eu vou fazer vídeos respondendo. Como funciona quando a arte é externa, além da autorização do dono, se precisar algo da prefeitura? Neste caso, como o local é da prefeitura, eu fui diretamente conversar com eles, tá? Eu expliquei que é a lei Aldir Blanc, falei que o governo já havia me dado uma verba para executar esse projeto e eu fui então através do secretário da Cultura e também através da Secretaria de Urbanismo da prefeitura para eu conseguir autorização, tá? Mas nas artes externas é importante que você sempre peça autorização para o dono da peça em si, do muro. É bom sempre ter essa autorização, tá, gente? Até para depois tu não ficar triste se tu fizer a tua arte, gostar da tua arte, ele for lá e tampar com uma tinta. Agora, a segunda pergunta é quanto tempo eu demorei para fazer essa arte em específica. As artes, no mínimo, em geral, demoram em torno de 2 horas, no mínimo. Essa arte maior, que ela tem em torno de 5 metros de altura por uns 3, 4 de largura, eu demorei, foram em torno de 12 horas no primeiro dia, 12 horas no segundo dia e 6 horas e meia no terceiro dia. Claro, fazendo pausas para tomar uma água, para descansar um pouco, para ir no banheiro. Então, no caso, foram mais de 30 horas fazendo essa arte. E eu digo para vocês que, assim, é um cansaço físico enorme, mas é uma gratidão, é uma sensação incrível também, gente. Sério, tentem fazer isso, façam no tempo de vocês, tá? Lembrem, vão ficar muito tempo de joelhos? Levem um paninho, coloca um paninho no joelhinho para não machucar o joelho. Não façam que nem eu, que me matava nas primeiras artes e agora a gente sempre vai aprendendo, né? Mas é isso aí. Pessoal, lembrando que em alturas elevadas é sempre bom a gente estar usando o equipamento de segurança, tá? O EPI. Por exemplo, ali eu acabei usando o cinto de segurança, porque assim, cara, é uma altura mais elevada, às vezes a gente pode se desconcentrar, então é sempre muito importante estar utilizando equipamentos de segurança, tá? O meu conselho para os artistas locais, regionais, enfim, e vocês que também fazem seus desenhos no caderno e depois fecham para ninguém ver, não tenham medo, não tenham vergonha, vocês são muito capazes e é só vocês ir trabalhando essa questão, tá, gente? Começam, se quiserem fazer em grandes proporções, tentem, façam, ganhem a confiança de vocês mesmos, vejam que vocês são mais do que um desenho pequeno ali no caderno, tá? E se coloquem nesse mundo da arte, porque ele é maravilhoso, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso hoje. E vocês imaginam trabalhar com uma coisa que vocês amam? Dizem que isso não é trabalho, realmente não é, tá? Então, assim, é só gratificante, tá? Por favor, se coloquem, estejam dispostos a sempre estar melhorando e se coloquem no mundo, gente. O mundo da arte tá aí pra ser explorado. E é isso aí, o pessoal precisa ver.